Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 4 de fevereiro, está em Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo, numa barca, para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Meus irmãos, hoje nós estamos diante de um trecho muito rico do Evangelho, trecho longo e muito rico, que apresenta Jesus aqui continuando a sua ação missionária, continuando viajando ali, nesse momento aqui do Evangelho de Marcos, como nós temos acompanhado nos últimos dias. Ele está fazendo pregações e curas, sempre às margens do Mar da Galileia, que na verdade era um lago, e aonde ele chegava, a multidão se aproximava, ele ficava no mar, geralmente numa barca, e fazia a pregação. E ele está em mais um momento como esse, quando nós estamos aqui numa situação em que ele realiza 2 grandes curas. Primeiro, chega diante dele Jairo, chefe da sinagoga. Isso já nos ensina muita coisa, porque a gente percebeu já nessa leitura que nós estamos fazendo de segunda a sábado do Evangelho de Marcos,
que os mestres da lei, as autoridades judaicas ali daquela região da Galileia, onde Jesus está fazendo a sua ação missionária, eles já começam a perseguir Jesus, discutir com ele, enfim. E Jesus, ele diante de Jairo, ele é atento e cura a filha de Jairo, mesmo que ele fosse uma autoridade judaica. Isso nos ensina muito, porque às vezes a gente pode cair na tentação, que é muito comum hoje em dia, de nós acharmos que uma pessoa é o grupo do qual ela faz parte. E a gente deixa de olhar para aquela pessoa particular, individual, e interpreta aquela pessoa como se ela fosse aquele grupo. E a partir da visão que nós temos daquele grupo. Muitas vezes uma visão cheia de preconceitos, de má vontade. Então percebam a maturidade de Jesus. Jesus já está em conflito com autoridades judaicas. Mas ele não tem um ranço com esse grupo a ponto de deixar de olhar cada pessoa individualmente e amar e ter atenção por aquela pessoa em particular. Se ele fosse, como às vezes a gente é, preconceituoso, implicante, ele olharia para Jairo e diria: é um chefe da sinagoga, essa raça não presta, eu não quero saber dele, não quero conversar com ele, não quero me meter com ele. Mas Jesus não é assim. E por isso, já que nós somos chamados a ser discípulos dele, seguir os passos dele, vale a pena nós meditarmos. Será que nós estamos deixando de tratar as pessoas como pessoas, na sua particularidade, na sua individualidade, por conta do grupo do qual aquela pessoa faz parte? Porque aquela pessoa é, sei lá, de outra igreja, de outra comunidade, de um grupo social, ideológico, cultural, diferente do meu. Será que por conta disso, por eu colocar máscaras nas pessoas, rótulos nas pessoas, será que por conta disso eu deixo de amá-las? Eu deixo de acolhê-las? De servi-las? Será que eu consigo imitar Jesus? Estou conseguindo imitar Jesus nesse ponto? E aí nós vamos para frente. Ele está conversando, Jairo diz: a minha filhinha está nas últimas. Pede para que Jesus vá impor as mãos sobre ela para curá-la. E aí, enquanto eles estão indo até a casa de Jairo, uma mulher, há 12 anos hemorroíça, ou seja, ela tinha hemorragias constantes. E para a lei mosaica, ou seja, para a lei da época, essa mulher, se ela tinha uma hemorragia, ela estava impura. Quanto mais uma pessoa que há 12 anos tem hemorragias constantes. Essa mulher é considerada impura. Ela não podia ter relacionamento com os outros, conviver com os outros. Mas ela, com muita fé, com muita confiança, discretamente no meio da multidão, ela sabe: se eu tocar a roupa dele, eu vou ficar curada. Ela faz isso e não passa despercebido por Jesus. Você já deve ter acompanhado que ao longo do Evangelho de Marcos nós temos um tema frequente, que é o do segredo messiânico. Jesus não quer, em geral, que as pessoas saiam divulgando por aí as curas que elas receberam de Jesus. Mas é interessante que nesse trecho do Evangelho, Jesus faz questão de revelar a cura daquela mulher. Por que nas outras passagens, Jesus manda que as pessoas, até mesmo que os espíritos malignos, não divulguem a cura recebida, a libertação realizada, e aqui Jesus faz questão de pegar aquela mulher que está escondida e colocá-la em destaque, em destacar a cura recebida por ela, exatamente porque aquela mulher, ela era ocultada pelos outros. Exatamente porque aquela mulher era tratada pelos outros com indiferença. Ela era marginalizada por causa da sua doença, que fazia com que ela fosse considerada por todos como impura. Ele coloca aquela mulher em destaque e mostra para todos a cura que ela recebeu. Como quem diz assim: vocês estavam chamando essa mulher de impura, pois a partir de agora, a partir de se encontrar comigo, ela foi purificada e ela está de volta ao convívio social, ao convívio com todos. Ela está de volta à vida fraterna. É interessante que ela sofria já há 12 anos
12 representa as 12 tribos de Israel. É como se aquela mulher fosse um espelho do povo de Israel, manchado pelo pecado, incapaz de reparar todo o mal cometido. Mas a partir do encontro com a pessoa de Jesus, Israel pode ser definitivamente curado, libertado. Porque os sacrifícios que Israel oferecia a Deus eram insuficientes. Mas o sacrifício de Cristo, que vai ser a oferta da sua própria vida, esse sacrifício vai ser capaz de limpar todo o pecado de Israel. Há 12 anos, aquela menininha filha de Jairo tinha nascido. Jesus vai até ela e a cura. E pede para que ela levante, que é um símbolo de ressurreição. Em grego, o verbo levantar é o mesmo verbo ressuscitar. E é isso que acontece com ela a partir do encontro com Cristo. É interessante que Jairo já começava a ter a fé abalada quando ele recebeu a notícia de que a filha tinha morrido. E Jesus diz para ele que ele tivesse fé, não desistisse. Jesus foi firme, mesmo com as pessoas caçoando, quando ele dizia que a menina estava apenas dormindo. Jesus não parou diante das piadas que as pessoas diziam, diante das pessoas que caçoavam dele. Ele foi firme. E é interessante que, na cura da hemorroíça, é ela que, com a sua impureza, toca Jesus e é curada. Aqui, na filha de Jairo, é o contrário. Jesus, que é puro, toca o corpo morto daquela menina, que já era considerado uma impureza, não se podia tocar um corpo morto, senão você ficava impuro também. Jesus agora é ele que vai ao encontro da impureza e acaba com aquela impureza. Ele tem poder para acabar com a impureza, com tudo aquilo que afasta de Deus e que afasta da comunhão com os outros. Jesus traz vida nova, restabelecendo a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. É assim a salvação que o Cristo nos traz. Comunhão com Deus restabelecida, comunhão com os irmãos restabelecida. Meus irmãos, tanta coisa que nós temos para rezar com o Evangelho de hoje. Será que nós estamos imitando Jesus? Será que nós estamos sendo motivo de cura para tantas pessoas? Pessoas que estavam afastadas e que voltam à comunhão, afastadas de Deus, afastadas dos outros. Será que nós somos como Jesus, que traz aquelas pessoas que estão fora da comunhão de volta, para que elas se sintam bem, se sintam amadas? Será que nós somos como Jesus, que traz alegria para a vida das pessoas? Será? Será que nós temos a fé daquela hemorroíça, que mesmo pecadora, mesmo impura, ela confia que pode mudar, que pode ser purificada, que pode ter vida nova? Será que nós temos essa fé? Ou será que nós já desistimos de lutar? Tanta coisa nós temos para rezar com o Evangelho de hoje. Então façamos a nossa meditação e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.